Estimados irmãos e irmãs das nossas duas comunidades aqui reunidos para celebrarmos a ceia, a missa da ceia do Senhor, na qual, como vos dizia no início da nossa celebração, recordamos hoje grandes e profundos mistérios. O primeiro deles é naturalmente a instituição da Eucaristia. Foi em Quinta-feira Santa que Jesus instituiu o sacramento do amor, o sacramento da Eucaristia. E no decorrer desta mesma ceia, Jesus lava os pés aos discípulos, instituindo o mandamento novo do amor, de nos amarmos uns aos outros. E também, neste dia, Jesus institui também o sacramento da ordem, ordenando bispos os seus apóstolos. Mas, meus amigos e meus irmãos, a liturgia da palavra, a primeira leitura relata-nos também uma ceia, a ceia pascal, que acontecia todos os anos para os judeus. Ceia esta na qual estes mesmos judeus recordavam um evento libertador, isto é, a Páscoa, a passagem do Egito da escravidão à terra prometida da liberdade. Portanto, tratava-se de um memorial, de uma recordação da liberdade. Na segunda leitura, tirada da carta aos Coríntios, São Paulo fala-nos da Eucaristia como anúncio. Eu transmiti-vos, o mesmo que dizer, eu anunciei-vos o que eu mesmo recebi. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e relata ele também a instituição da Eucaristia. E o Evangelho acabado de escutar apresenta-nos o gesto tão profundo, tão belo e sugestivo do lava-pés, gesto que tem de ser lido e compreendido no contexto daquilo que é ser igreja. Ser igreja significa servir. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, no fim do Evangelho, pergunta aos seus discípulos: compreendeis o que vos fiz? Ora, é precisamente a partir desta pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, gostaria de fazer convosco esta reflexão. Compreendemos aquilo que estamos aqui a fazer? Ora, são mistérios verdadeiramente extraordinários e que, efetivamente, o mistério em si não é aquilo que nós não compreendemos, mas é aquilo que nunca se esgota. Por mais que nós meditemos, por mais que nós procuremos, nós nunca esgotamos o conteúdo do mistério. E gostaria de apresentar esta reflexão a todos vós a partir de 3 palavras distintas. A primeira é amor. Sim, o que Jesus fez, fez-o por amor. Nós não entendemos, não podemos compreender o gesto de Jesus a não ser pelo amor. Jesus deixa-se ficar na Eucaristia. Ao fim e ao cabo, aquilo que nós estamos hoje a celebrar, caríssimos irmãos e irmãs, é a coisa mais preciosa que o ser humano pode ter. É o nosso Deus perto de nós. Não há nada maior do que isto. Não há amor que transcenda este amor. E isto depois concretiza-se em coisas tão simples. O Senhor está connosco. Não sei se repararam, ao entrarmos na nossa igreja, há uma coisa que não está como de costume. Alguém reparou o que é? O sacrário está vazio, está de porta aberta. O Senhor não está ali. Já está na capela da reposição, para onde depois levaremos o resto da reserva do Cristo. Isto para dizer, meus amigos e meus irmãos, que neste dia a Igreja prescinde, vamos lá, do Senhor, para que a Eucaristia que vamos celebrar daqui a pouco seja verdadeiramente o centro. Para nós compreendermos que no centro de toda a vida cristã não pode estar outra coisa, caríssimos irmãos e irmãs, senão o Senhor. E esta realidade é quase palpável, porque nós somos os felizados. Ao passarmos nas nossas freguesias, começando na Fajã, onde tem a reserva do Santíssimo, em São Tomé tem a reserva do Santíssimo, no Cruzal tem a reserva do Santíssimo, Santo Antão tem a reserva do Santíssimo.
Em Santa Rosa, em Casa das Irmãs, tem a reserva do Santíssimo. E na Matriz do Topo tem a reserva do Santíssimo. Temos 6 sacrários onde o Senhor está e está sempre. E esta presença, meus amigos e meus irmãos, é presença de amor. E sabeis porquê? É porque Deus não tinha mais nada maior do que deixar aos seres humanos, quando Ele partisse, senão Ele mesmo. E Jesus deixou-se ficar. Quereis algo maior? Este dia serve para nós, vamos lá, retribuir com o amor que o Senhor nos tem na Eucaristia. Este sacramento é tão grande. Eu conto todas as missas que já celebrei. E já celebrei 8.500 e tal missas durante estes quase 18 anos de padre. Mas nunca vou compreender efetivamente o mistério tão grande. Porque não sou eu que celebro, é Cristo que celebra em mim. Quando nós recebemos a Eucaristia, é o próprio Cristo que nos dá pela mão do Padre e é o próprio Cristo que se dá. Grande mistério é este, caríssimos irmãos e irmãs. A segunda palavra, a primeira, amor, que se traduz na Eucaristia. A segunda palavra é serviço. Jesus, no decorrer da ceia, tirou um manto, coisa que eu vou fazer daqui a pouco, tirar a casula, pôr aquela toalha à cintura e repetir o gesto de Jesus. O mandamento do serviço. Segunda palavra, serviço. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus fez uma coisa que estava reservada aos escravos. Não eram os senhores, os rabis, que faziam aquele trabalho. E Jesus ensina-nos uma coisa muito simples, que ser igreja significa servir. Que está na gênese da igreja, e a igreja somos todos nós. A igreja não são estas 4 paredes. A igreja é a comunhão dos batizados, todos nós. Jesus ensina-nos que a palavra que melhor define ser a igreja é serviço. Serviço aos outros. Serviço desinteressado. Ele fez um gesto de se abaixar diante dos seus discípulos e lavou os pés, um por um. Pedro não percebeu nada daquilo e começou logo com coisa, mas tu vais lavar os pés e tu vais assim, tu vais assar. Não percebeu absolutamente nada. Mas Jesus diz, o que te estou para fazer agora, tu não entendes agora, mas vai chegar o tempo em que tu vais entender. Meus amigos e meus irmãos, Emmanuel Mounier dizia o seguinte: nós só existimos verdadeiramente na medida em que vivemos para servir. E há aquela frase feita, que é parece um trocadilho de palavras, mas que nos ensina tanto. Quem não vive para servir, também não serve para viver. E a vida de Cristo é toda serviço. E a vida da Igreja deve ser toda serviço. Todos e cada um de nós, padres, freiras, casados, solteiros, não interessa. Somos todos batizados. E o batismo dá-nos esta grande dignidade, filhos de Deus, mas também servidores uns dos outros. Lavar os pés é aqui o sinal mais eloquente, é a lição mais alta de que o Senhor nos diz que a vida só vale a pena ser vivida se vivida em serviço. E o serviço é o dia-a-dia, caríssimos irmãos e irmãs. É o ser pai, é o ser mãe, é o ser um bom profissional, é o ser um bom filho. Enfim, é no dia-a-dia. Não são coisas mirabolantes ou extraordinárias. É o dia-a-dia. E a terceira palavra, portanto, amor, serviço. E a terceira palavra é solidão. E escolhi esta palavra porquê? Porque esta palavra é uma palavra forte, juntamente com as outras, mas as outras estamos habituados a ouvir falar nelas. E às vezes, tanto habituados que estamos, não lhe damos o valor que elas merecem. Mas solidão. Solidão porque Cristo hoje passa uma solidão tremenda. Jesus hoje, nesta noite, recordamos a traição de Judas, a negação de Pedro. Foi tudo durante a noite. O processo de Jesus não foi durante o dia de Sexta-feira Santa.
Aquela gente combinou isto tudo e fez aquilo tudo na solidão da noite. Judas foi ter com os sumos sacerdotes, eles entregaram 30 moedas de prata, Judas vendeu, os discípulos, Jesus no Monte das Oliveiras disse: ficai aqui e orai. Eles dormiram sempre. Quando chegaram os soldados, eles fugiram. Pedro, no pretório de Pilatos, negou. E Jesus sente aqui, caríssimos irmãos e irmãs, o maior das solidões, abandonado por tudo e por todos. Mas menos por um, por Deus. Menos por este. Meus amigos e meus irmãos, Jesus experimenta hoje o sabor amargo da traição. Ser traído por um dos seus, um que ele tinha escolhido. Jesus experimenta e bebe o cálice de fel da negação de São Pedro. Não conheço esse homem. Jesus experimenta o peso da solidão, da sua agonia no Monte das Oliveiras, onde ele suou suor e sangue, experimentou a solidão. Escolhi esta palavra porque na solidão nós somos irmãos de Cristo, porque também passamos por ela. E solidão pode-se sentir no meio de uma igreja cheia. Podemos todos sentir a solidão. No meio de muita gente, no meio das multidões, há gente que está completamente só, passando as tristezas e as amarguras da vida. Quero dizer, meus amigos e irmãos caríssimos, que na solidão nós somos também irmãos de Cristo. Nos momentos em que passamos as traições, em que passamos as negações, em que passamos as difamações, nos momentos em que somos deixados e abandonados por tudo e por todos, em que experimentamos um despojamento total, nós fazemos ali uma experiência de uma outra presença. Quando tudo nos falha, como falhou a Jesus, depois dele se ter dado na Eucaristia, depois de ter lavado os pés e mandado o amor como mandamento, ele experimenta a solidão. Nós também experimentamos esta solidão nas nossas vidas. Mas a solidão de Jesus, meus amigos, também se prolonga nos anos, nos séculos, nos milénios. A solidão de Jesus também se prolonga nos nossos sacrários. Também se prolonga nos nossos sacrários. Quantas e quantas vezes o Senhor está nas nossas igrejas completamente só, sem uma visita. E o Senhor ficou não para enfeitar igrejas. O Senhor ficou, não foi para a gente ter sacrários nas igrejas. O Senhor ficou para ser visitado, para ser adorado, para ser amado nos sacrários das nossas igrejas. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, na solidão do Senhor, nós revemos das nossas próprias solidões, nos nossos desalentos, nos nossos, às vezes em que nos desapontamos, nós revemos, mas também devemos pensar que o Senhor continua a padecer esta mesma solidão. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, estas três palavrinhas, o amor simbolizado na Eucaristia, um Deus que nos ama acima de tudo, o serviço de nos amarmos uns aos outros, de sermos uns para os outros, e terceira palavrinha, a solidão do Senhor, que é também a nossa própria solidão. Vamos, já de seguida, realizar, não apenas repetir, mas realizar, atualizar o gesto de lava-pés. Este gesto tão sugestivo, que há de nos fazer pensar na beleza de um Deus que se ajoelha diante da criatura para nos elevar enquanto Ele se abaixa. Pensemos nisto, o quanto valemos para Deus, para Ele se deixar ficar na Eucaristia, para Ele nos mandar amar no serviço e para Ele sofrer connosco a solidão.